Fala galera! Me diga uma coisa, você sabe a diferença entre retas paralelas e concorrentes? Você sabe o que são retas reversas? Fique aí que logo logo a gente esclarece essa história. Bom pessoal, então essa parte de retas nós vamos falar exatamente sobre as posições relativas entre retas no plano, beleza? Então para isso nós vamos pegar uma situação real, que é uma pequena parte do mapa da nossa maravilhosa Jardim do Seridó aqui, onde eu vou destacar 4 ruas. Primeira delas, eu vou destacar aqui a Hilarino Pereira. Colocar aqui, lembrando que uma reta ela é infinita nos dois sentidos. E aqui eu vou chamar de R1, certo? Eu vou destacar aqui a rua Tenente Umbelino. Vou colocar aqui a reta Tenente Umbelino. Tenente Umbelino. Lembrando que também é infinita, né, aqui nos dois sentidos, que eu vou chamar de R2. Eu vou destacar a rua Coronel Pedro Siciliano. Cadê a reta? Aqui. Vou pegar essa daqui. Infinita num sentido e também infinita no outro, que eu vou chamar aqui de R3. E a última aqui eu vou colocar essa rua Fiorentino Cunha. Vou pegar aqui de cima. Ixi, reta ali. Vamos lá. Vou pegar aqui de cima. Beleza? Também infinita num sentido e também infinita no outro sentido. Aqui pegou no finalzinho, mas dá para ver. Então vou colocar aqui R4. Então, pessoal, se a gente for destacar agora, as retas R1 e R2, R1 e R2, então perceba que elas não têm ponto em comum. Veja destacada aqui a vermelha e a azul. Então, desta forma, a gente vai classificá-las como paralelas. Se por algum acaso a gente destacar aqui a reta R1 e R4, R1 e R4, lá vem eu querer botar um K, e R4, neste caso, elas não são paralelas justamente porque elas se encontram nesse ponto aqui. R1 e R4, elas se encontram nesse ponto aqui. Eu vou até mudar de cor para deixar bem visível. R1 e R4. Então, neste caso, a gente as classificaria como retas concorrentes. Ixi, Maria, que letrinha miserável. Concorrentes. Beleza? Já se eu destacasse aqui as retas R1 e R3, aí a gente poderia perceber que elas também são concorrentes. Justamente porque elas tocam nesse ponto aqui, mas além de concorrentes, tem uma parte interessante nessa história. Elas, além de concorrentes, vou colocar aqui, concorrentes, elas também são perpendiculares. Vou pegar apertadinho aqui. E perpendiculares.
Por que elas são concorrentes e perpendiculares? Nós vamos ver justamente isso nessa partezinha aqui, ó. Então, primeiramente, nós vamos diferenciar as retas coplanares, que elas podem ser paralelas e podem ser concorrentes, e depois a gente vai ver as retas não coplanares, que são chamadas as retas reversas. Então, ó, as retas paralelas, como no caso da figura anterior, a gente poderia colocar aqui, ó, uma reta e depois colocaria a outra reta. Então, se a gente observar que eu fiz um desenho bem bonitinho, bem legalzinho, aqui, ó. Então, se eu chamar essa reta aqui de R e essa reta aqui de S, a gente pode perceber que elas são paralelas. Por que elas são paralelas? Porque elas não têm ponto em comum. Por mais que a gente estique a reta R para um lado para o outro, ou a reta S para um lado para o outro, a distância entre elas, destacar aqui, ó, a distância entre elas permanece exatamente a mesma. Então, desta forma, essa é a característica principal das retas paralelas. Elas não têm ponto em comum. E a sua representação seria essa daqui, ó. A reta R paralela à reta S. Então, a gente vai usar o símbolo de paralelismo como sendo essas duas barrinhas, uma do lado da outra, certo? Agora, ao invés de serem paralelas, elas podem ser concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são aquelas que têm algum ponto em comum. Então, se eu colocasse uma reta aqui, assim, ó, e depois eu colocasse outra reta aqui, ó, certo? Então, perceba que se a gente colocar aqui as setinhas, uma aqui, a outra aqui, porque a reta ela é infinita em ambos os sentidos, então a gente pode perceber que elas se encontram neste ponto P aqui, né? Então, desta maneira, a gente pode dizer que elas são retas concorrentes. As paralelas não têm ponto em comum e as retas concorrentes elas têm um ponto em comum, certo? Aí perceba que a gente vai observar aqui, ó, nós temos dois ângulos agudos e aqui nós temos dois ângulos obtusos. Então, desta forma, aqui a gente vai classificar essas retas como oblíquas, ou seja, retas concorrentes e oblíquas. E a simbologia, se a gente colocar aqui a reta U e a reta V, então a gente vai representar da seguinte maneira. U ela é oblíqua à reta V, certo? Então veja que a paralela tem essas duas barrinhas aqui, uma do lado da outra, indicando que elas são paralelas, enquanto que as retas oblíquas têm um tracinho horizontal e um, digamos assim, de forma oblíqua, para indicar que elas são concorrentes e oblíquas. Agora, essas retas concorrentes, elas podem ser dessa maneira aqui, ó. Se eu fizer uma reta aqui e fizer a outra reta aqui. Rapaz, ficou bonito, viu? Opa, cala a boca, cachorro. Então, se a gente fizer aqui, ó, uma reta W e outra reta aqui, o cachorro achou de latir agora, ó, e a gente colocar aqui uma reta T, então a gente pode perceber que nós temos exatamente 4 ângulos retos. No caso, elas formam ângulos de 90 graus. Então, além de retas concorrentes, nós chamaremos de perpendiculares. Então, as retas concorrentes elas podem ser oblíquas e podem ser perpendiculares. Então, aqui, desta forma, apertadinho, a gente pode colocar aqui. W ela é perpendicular à reta T.
Então veja que aqui tem essa inclinação e aqui ela forma um ângulo reto mesmo na simbologia. Beleza? E por último, a gente tem as retas que são reversas. Então qual é a diferença principal entre uma reta coplanar, retas coplanares e retas reversas? Então, ó, mais uma vez vamos fazer um desenho aqui, ó, de uma reta para a gente ver. Então veja aqui, se eu fizer uma reta bem feitinha aqui, nessa aresta dessa caixa. Se eu fizer uma reta aqui, X, na aresta dessa caixa aqui. Fizer a reta X, né? E aqui eu fizer uma reta Y. Fizer uma reta Y aqui, ó. Não, eu quero que fique na aresta. Então, se eu fizer uma reta X aqui, ou melhor, uma reta Y na aresta de baixo. Então, ó, o que é que a gente pode perceber? Elas não têm ponto em comum, mas observe que elas não pertencem ao mesmo plano. Então, as retas reversas, ao contrário das retas coplanares, que coplanar quer dizer mesmo plano, então as retas reversas não pertencem ao mesmo plano. Não pertencem ao mesmo plano. Então, novamente aí, ó, as retas coplanares que pertencem ao mesmo plano, ou elas são paralelas ou elas são concorrentes. Se não tem ponto em comum, ou seja, a distância entre elas nunca muda, então elas são paralelas. E as retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, que inclusive eu não destaquei o pontinho aqui, mas antes tarde do que nunca a gente destaca aqui. Elas têm um ponto em comum e essas retas concorrentes podem ser oblíquas, se formar ângulos agudos e obtusos entre elas, e elas podem ser perpendiculares se formarem ângulos de 90 graus, certo? E as retas reversas, elas não pertencem ao mesmo plano. Então, se destacar aqui x nessa face da frente, aqui seria um plano, essa reta x, e essa reta y aqui já seria de outro plano, então a gente pode dizer que x e y não são coplanares, então elas são retas reversas. Beleza? E para a gente finalizar aqui, vamos ver essa atividade. Classifique como verdadeira ou falsa uma das afirmativas abaixo. Cada uma das afirmativas abaixo, melhor dizendo. Então a primeira, duas retas que não têm pontos comuns sempre são paralelas. Cuidado na pegadinha. Se elas não têm pontos em comuns, elas podem ser paralelas, mas não necessariamente sempre são paralelas. Justamente porque a gente vai colocar logo aqui um F de falso e a gente vai lembrar das retas reversas. Então veja que uma reta reversa à outra, ela não tem ponto em comum e nem por isso elas são paralelas, né? Já o número 2, duas retas paralelas distintas, ou seja, diferentes, sempre determinam um plano. Então, mais uma vez aqui, nós vamos colocar um F de falso. E mais uma vez, nós vamos citar as retas reversas. Elas têm planos diferentes, então elas podem ser distintas e não formarem o mesmo plano. Podem ser planos diferentes. 3. Uma reta pertence a infinitos planos distintos. Então, ó, a gente vai colocar aqui, uma reta pertence a infinitos planos distintos. Nesse caso, é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Um exemplo simples. Eu vou dar um exemplo simples. A união entre a parede e o chão da sua sala. Veja que essa união forma uma linha. E essa linha pertence tanto ao plano vertical como ao plano horizontal. Se eu colocasse um plano diagonal, se eu colocasse um plano inclinado 30 graus, 85 graus. Então, desta forma, a mesma reta ela pode possuir pode ser pertencente a diversos planos distintos. Beleza? Já o número 4. 3 pontos distintos sempre determinam um plano.
Então, muito cuidado com essa palavrinha sempre aqui. Então, devido a ela, é falsa. Por que ela é falsa? Porque três pontos colineares, aproveitando a linha aqui do nosso gráfico, do nosso tracejado da folha, eles estão três pontos colineares e nem por isso formam um plano, eles formam uma reta. Né? Então, muito cuidado com essa palavrinha sempre. E por último, 5, duas retas coplanares distintas, diferentes, né, no caso, são paralelas ou concorrentes. Então, foi exatamente a diferenciação que a gente fez lá no início, quando a gente estava falando sobre retas coplanares. Então, neste caso, nós temos aqui também uma afirmativa verdadeira. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo com seus amigos para eles também ficarem fera nessa parte aí de matemática, principalmente na parte de geometria. E até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e também ative o sininho para as notificações. Beleza? Valeu!